Glórias a Deus. Acharam aí o texto? Amém. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 17. Antes da gente fazer a leitura até mesmo, deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. Eu sei que quem tem vindo todas as quartas-feiras talvez já está até cansado, vamos assim dizer, de me ouvir falar sobre isso. Mas para quem está chegando agora é sempre bom se situar, né? Então a gente tem falado nas últimas quartas-feiras a respeito das linguagens do amor, né? E estamos nos baseando então num texto, num best-seller, as 5 linguagens do amor, né? E esse livro, por mais que foi escrito por um pastor, né? Mas ele não é um livro, eu pelo menos não classificaria como um livro cristão. Eu até vi algumas críticas com relação a esse livro, né? Ao meu ver, assim, sem a menor noção daquilo que quem estava criticando, porque o livro, né, é justamente para aconselhamento de casais, né? Então, um livro que trata muito mais até do campo emocional do que do lado espiritual, né? E é isso que nós temos falado bastante aqui, que o ser humano, ele não é feito só da parte espiritual e nem só da parte natural. O ser humano é emocional, né? Deus nos fez dotados de emoções. Então é necessário nós também entendermos e sabermos lidar com essa parte, principalmente no que diz respeito à família, principalmente no assunto que nós estamos tratando de amor, né? Da nossa família se sentir amada. Então nós temos aprendido aqui e feito uma abordagem assim, se é que eu posso assim chamar, um pouquinho mais bíblica a respeito desse assunto, né? Que eu acredito que quem tem vindo desde a primeira semana aí tem sido já muito abençoado com relação a esse entendimento. E nós temos aprendido então que o amor, ele tem as suas linguagens, assim como, né, nós temos vários idiomas, e se eu tentar conversar com uma pessoa que fala um outro idioma que eu vou ter dificuldade na comunicação, até vou conseguir de alguma maneira me comunicar, mas, né, vai ser muito difícil essa comunicação. E temos aprendido que a mesma coisa acontece quando os cônjuges falam linguagem do amor diferente, ou pais falam linguagem de amor diferente dos filhos, filhos falam linguagem diferente do amor dos pais, e assim por diante. Então nós temos aprendido, né, que não só a nossa família precisa ser amada, mas que ela precisa se sentir amada. Como é que ela vai se sentir amada? Quando nós demonstramos o nosso amor utilizando a linguagem deles do amor. E para isso nós temos aprendido um pouquinho quais são então essas linguagens. Por exemplo, nós já falamos da linguagem do amor por palavras de aprovação, nós já falamos da linguagem de amor de tempo, de qualidade, nós falamos na semana passada então da linguagem de amor com presentes, né, presenteando, e hoje nós vamos falar então da linguagem do amor de atos de serviço, né? Então as pessoas que a linguagem de amor dela é essa, ou a linguagem primária de amor dela é essa, a leitura que a pessoa faz é geralmente assim, mais ou menos isso, né? Se me ama, então aquela pessoa vai fazer algo por mim, né? Se essa pessoa está fazendo algo por mim, um serviço, ajudando em alguma coisa, então essa pessoa me ama. As pessoas que falam que a linguagem do amor primária delas é essa, meu irmão, você ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, sei lá, lavar uma louça, por exemplo, meu irmão, fala muito mais forte, é uma demonstração para aquela pessoa, a leitura que ela faz, muito maior do que você dar uma caixa de bombom, do que você fazer uma declaração de amor, do que você levar um buquê de rosas, ou do que você ter tempo de qualidade para aquela pessoa, ou qualquer outra coisa. E isso é um assunto muito sério, né? Porque eu já comentei aqui algumas vezes, e daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, que uma das maneiras de eu identificar qual é a linguagem primária de amor do meu familiar, é só eu começar a reparar um pouquinho na reclamação
dele ou dela. Porque geralmente a reclamação que mais aquela pessoa faz, né, então aponta para a maior necessidade de amor que a pessoa ela tem. Compreende? E aí, quando você conversa com várias pessoas e quando você atende casais com problema, é muito comum você ouvir uma reclamação assim: pastor, mas ele não me ajuda em nada. Você já ouviu essa frase? Né? Mas ela não faz o que tem que fazer na casa, ela deixa a casa suja, ela não faz tal coisa assim. Então, só por aí você já percebe que isso é algo extremamente importante, né? Que causa até mesmo muitas vezes muitos desentendimentos no lar, a ponto da pessoa não se sentir amada ou amada por conta, melhor dizendo, que o outro não faz atos de serviço, não ajuda em alguma coisa, né? E por outro lado, eu falava das reclamações, mas por outro lado dos elogios também. Eu acredito que você já deve ter ouvido alguém elogiando o seu cônjuge, mais ou menos assim, dizendo: pastor, né? Ou quando você questiona: olha, como é que está o casamento? Está uma bênção. Como é que é o seu cônjuge? Pastor, meu cônjuge é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa é uma mulher dedicada, sempre arruma a casa, é uma boa dona de casa. Pastor, faz uma comida maravilhosa, cuida muito bem dos nossos filhos e tal, e tal, e tal. Então você percebe que provavelmente que a linguagem do amor dessa pessoa, o que é? Atos de serviço. Por que a pessoa diz que o cônjuge é maravilhoso? Poxa vida, porque o meu cônjuge faz tanto por mim, e isso é sinal que ele me ama. Você está entendendo? Ou às vezes, né, a esposa fala: não, pastor, meu marido é um homem maravilhoso, é um homem trabalhador, é um homem dedicado, pastor, não deixa faltar nada dentro de casa, é um pai muito bom para os meus filhos e tal. Você está entendendo? Aí você pergunta assim: mas e o buquê de rosa? Não, para mim isso não é importante. O importante é que a pessoa faz algo. Você está entendendo? Então nós precisamos, né, enxergar como isso também é uma linguagem de amor. E aí entenda, meu irmão, mais uma vez eu falo isso, semana após semana eu estou falando: não existe esse é o certo, essa é a linguagem de amor certa, aquela é errada, ou não existe essa linguagem de amor é mais importante, aquela outra é menos importante. Isso simplesmente não existe. O que existe é nós sermos compreensivos e percebemos qual é a linguagem de amor primária do meu familiar, para que eu demonstre o meu amor dessa forma, manifestando o meu amor por ele dessa forma. E se a linguagem primária, se eu consigo identificar que a linguagem primária do meu familiar é atos de serviço, meu irmão, é muito fácil também, né, eu começar a introduzir isso, de ajudar em alguma coisa, de fazer algo, né, em favor ali do familiar, ou em favor da casa em si, da família em si, né? Como eu dizia, lavar uma louça, cortar uma grama, levar o carro para lavar, pagar as contas em dia. Para a pessoa que atos de serviço é a linguagem primária, isso é de extrema importância. Talvez alguém diga: pastor, mas para mim eu acho que isso não tem nada a ver com amor. Pois é, para você, na sua leitura pode ser assim, mas talvez não seja a leitura do seu familiar. Amém? E é interessante, olha só, né? Eu sempre, nas últimas semanas, comecei a falar das linguagens do amor, sempre apontando como Deus utiliza esse tipo de linguagem para conosco. E hoje, novamente, eu quero começar dessa forma. E sabe o que isso me chama a atenção? Em primeiro lugar, que Deus, Ele consegue comunicar o seu amor por nós, por meio de todos os tipos de linguagem de amor. Se Deus pode fazer isso, eu acho que eu e você também podemos fazer. Amém?
comunicar o nosso amor na linguagem que o nosso familiar vai entender, ainda que aquela não seja a nossa linguagem primária do amor, ainda que não seja a nossa, mas pode ser então a do cônjuge. Por exemplo, 2 semanas atrás, quando eu falava sobre palavras de aprovação, eu chamava atenção para o fato, lá em Apocalipse, de quando Jesus vai repreender a igreja, ele sempre trazia um elogio e sempre terminava com uma palavra de encorajamento. Então Jesus manifesta o amor dele por nós por palavras de afirmação, né? Eu falava do tempo de qualidade, e se você observar, Deus também manifesta, né, o amor dele para nós dessa maneira. Você já notou que Deus sempre tem tempo para nós? Sim ou não? Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, meu irmão, o momento que você buscar a Ele está disponível para você. Você jamais vai ouvir de Deus assim: não, agora eu estou ocupado. Não, depois a gente vê isso. Não, todo momento que você se coloca a buscar o Senhor, você vai ver que Ele está disponível a você. Amém. E aqui mais uma vez então, com relação, só voltando ainda, com relação a presente, né, na semana passada eu comecei com João 3,16, que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, que Ele presenteou a humanidade com o seu Filho. E aqui nós vamos ver que não é diferente. Primeiro, Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha o que a Bíblia vai dizer. É dessa forma, foi por meio disso. Vou trocar aqui um pouquinho as palavras, tá? Foi com essa linguagem que o Senhor manifestou o amor dele. Como? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Olha só o que a Bíblia diz. Assim como na semana passada eu destacava João 3,16, né, que fala sobre Deus dar o seu Filho, e na continuação do versículo vai falar de propósito. Aí diz: não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aqui a Bíblia faz ênfase que Deus enviou o seu Filho. Para quê? Por nós, para nós, com uma finalidade: primeiro, para que vivamos, e para a propiciação pelos nossos pecados. Então Deus envia Jesus aqui, e vamos lembrar que Jesus é Deus. Há pouco nós cantávamos, né? 3 se formam em um: Pai, Filho, Espírito e Pai. Os 3 são um. Então Deus envia o seu Filho aqui para quê? Para Ele morrer por nós, para Ele nos salvar, para Ele nos prestar um serviço. Isso fica muito claro quando Jesus, Ele diz assim: eu não vim para ser servido, antes eu vim para quê? Para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. O que Jesus veio fazer? Acabei de falar, gente. O que Jesus veio fazer? Servir. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir como? Dando a minha vida por vocês. E aí vem a Bíblia aqui onde nós estamos lendo e diz: nisto
Cristo se manifesta o amor de Deus. Deus sempre nos amou. Como seres humanos, como humanidade, Deus sempre nos amou. Mas Deus manifestou o amor dele, e enviando Jesus aqui para morrer por nós, para a propiciação pelos nossos pecados. Aí a Bíblia continua dizendo: amados, se Deus assim, dessa forma, dessa maneira, demonstrando o serviço, nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amém, gente? Da mesma forma que Deus nos amou, nós devemos também amar os outros, amar as outras pessoas. E aqui está falando, claro, as pessoas de uma forma geral. Gente, quanto mais a nossa família, quanto mais o nosso cônjuge. Amém? Aí muito mais ainda. Mas a Bíblia está dizendo, olha, do jeito que Deus nos amou, né, através também dessa linguagem de ato de serviço, assim nós precisamos também amar as pessoas. Deixa marcado aqui 1 João, que daqui a pouco a gente volta para cá. Vamos para agora o Evangelho de João, tá? Deixa a epístola marcada, vamos para o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12. João capítulo 13, versículo 12. A Bíblia diz que Jesus está sentado com os discípulos à mesa, e num determinado momento ele se levanta, tira a sua túnica, se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Algo que o menor serviçal da casa fazia. Por quê? Porque era algo que ninguém queria fazer. Então sempre esse era o tipo de serviço destinado àquele servo ali, o menorzinho, né, no sentido da hierarquia ali daquela casa. O que tinha menos moral, vamos dizer assim, era aquele que era colocado para fazer esse serviço. Aquilo causou tamanho espanto, que quando Jesus chega perto do Pedro para lavar o pé dele, Pedro faz aquela pergunta, diz assim: o que? O Senhor vai lavar o meu pé? Mas de jeito nenhum. O que ele está dizendo era mais ou menos isso: sou eu que deveria estar lavando o pé do Senhor, não é isso? O Senhor está querendo lavar o meu pé, mas nunca que eu vou deixar. Por que o Pedro está dizendo aquilo? Porque o Senhor não pode fazer isso. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o mestre. Como é que o Senhor vai lavar meu pé? Que absurdo que é esse? Então perceba como aquilo feria tanto a cultura deles, dessa reação do Pedro. Eu fico imaginando que a atitude do Pedro é mais ou menos assim: esses fanfarrão aí deixaram o Senhor lavar o pé deles. Mas ninguém reclamou, mas eu não. Meu Senhor não vai lavar, que é isso? E aí Jesus responde para ele: olha, Pedro, o que eu estou fazendo, você não entende, você não faz ideia do que eu estou fazendo. Dá teu pé aqui. Não, Senhor, o meu Senhor não lava. Ele diz: bom, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ah, não, Senhor, então pode lavar o pé, a mão, a cabeça. Ele diz: não, eu sei o que eu estou fazendo, só o pé é necessário. Aí quando Jesus termina de lavar os pés deles, olha o que acontece, diz assim, versículo 12: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Aí Jesus se dirige aos discípulos assim: vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês conseguiram perceber esse ato de eu tirar minha túnica, de eu pegar uma toalha, me agachar? Vamos falar a verdade, tem que sentir o chulé, não é assim? Deles, tem que esfregar aquele pé sujo, quem sabe cheio de frieira. Acho que já estou exagerando, né? Mas Jesus pergunta: vocês entenderam o que acabou de acontecer? Aí ele explica, ó: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para quê, gente? Para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que o servo que não é, melhor dizendo, o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Olha, se vocês entenderem isso que eu fiz, se vocês, e aí ele diz, olha, eu fiz para que vocês me imitem, para que vocês façam aquilo que eu fiz, o que? Lavem os pés uns dos outros, sirvam uns aos outros, façam como eu fiz. Jesus ensinou, que os homens, aqueles que eram os líderes, queriam ser os maiorais, mas que no reino dos céus não era assim. No reino dos céus o menor era quem? O maior era quem? Aquele que servisse os outros. Amém? Ele disse, você quer ser o maior? Seja então o menor, seja o servo de todos. E aqui olha o que Jesus está dizendo, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Algumas traduções trazem como bem-sucedido, feliz é a pessoa que, Então, olha só o que a Bíblia está dizendo, feliz é a pessoa que as fizer. Bem-sucedida será a pessoa que agir dessa maneira. Meu irmão, só por isso aqui já era motivo de sobra para eu e você adotarmos essa atitude desses atos de serviço, você está entendendo? Como uma forma de comunicar amor e de uma forma, como nós estamos vendo, de ser bem-aventurados, ser bem-sucedidos, de ser felizes em agir justamente dessa maneira. Amém? Não se esqueça do que Jesus disse, eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. E aí ele diz, vocês estão percebendo que eu sou mestre, que eu sou Senhor, mas isso não me impede de servir. Porque muitas vezes o que a gente ouve é assim, mas eu não tenho obrigação de fazer isso. Verdade, você não tem obrigação de fazer, mas você pode fazer isso como uma forma de demonstrar amor, ainda que não seja sua obrigação de fazer. Qual era a obrigação de Jesus de lavar o pé deles? Nenhuma. Aí ele diz, bem-aventurados sois vós se os fizerem. Voltando ao que eu falava há pouco, a respeito da reclamação. Meu irmão, você perceba que quando o cônjuge, ou quando um filho, enfim, quando um familiar, ele está lá reclamando de algo, na verdade, meu irmão, aquilo ali é um pedido mal formulado de amor. Aquela pessoa está pedindo amor, mas como a pessoa não sabe pedir, geralmente ela formula aquilo mal de uma forma de uma reclamação. E aí a gente já aprendeu aqui nas outras quartas-feiras que o amor, ele não exige. Quando você exige algo de alguém, você cortou o fluxo de amor. Quando você exige algo, um exemplo do seu cônjuge, ele pode até fazer, ele pode te atender, mas ele não vai fazer por amor, ele vai fazer por medo, ele vai fazer por um sentimento de culpa, ele vai fazer por qualquer outro motivo, ou simplesmente porque ele não quer ver você reclamando sempre, ele não aguenta mais. Você está entendendo? Mas não vai ser por amor. Então cortou o fluxo do amor. Agora, quando você faz um pedido, olha, eu gostaria que você fizesse isso por mim. Se você fizesse isso por mim, eu vou me sentir amado. Amém?
Então, o pedido, ele direciona o amor. Quando o familiar faz um pedido, você pode fazer aquilo que o familiar está pedindo ou não. Sabe aquela história que eu acabei de falar? Não é minha obrigação. É verdade, pode até, talvez não ser sua obrigação. Mas se o teu familiar está te pedindo algo, você pode atender esse pedido demonstrando amor ou não. Agora você perceba que a reclamação não deixa de ser um pedido mal formulado. Sim ou não? Né? Aí, sabe o que acontece muito? É que, por exemplo, deixa eu só completar o raciocínio antes. Então o familiar fez uma reclamação, e aí geralmente quando alguém reclama da gente, né, a nossa tendência é se fechar, é não gostar, ou a gente tenta se defender fazendo uma outra reclamação, mas você também não faz aquele outro, não é assim? E aí começa aquela troca de acusações, ou simplesmente a pessoa se fecha. Só que se nós somos a pessoa que está reclamando, nós precisamos parar e pensar assim: bom, a minha reclamação é um pedido de amor, mas que foi mal formulado. Então deixa eu reformular esse pedido, deixa eu mudar a minha abordagem, deixa eu ir até lá e fazer um pedido, em vez de reclamar. Em vez de dizer, porque você não corta a grama, porque essa grama aqui na frente de casa está parecendo floresta amazônica, e não sei o que mais, daqui a pouco vem bicho aqui já, esse dia vi uma onça passando ali. Né? Então, pode ser o que? Olha, eu ficaria tão feliz se você cortasse a grama esse final de semana. E claro, a pessoa pode atender, ou não, mas pelo menos você utilizou a abordagem correta. Agora, do outro lado, quando quem reclama é o seu cônjuge, o seu familiar, quando a pessoa faz uma reclamação, meu irmão, a gente deveria prestar mais atenção nessas reclamações, porque geralmente a reclamação é um pedido de amor mal formulado. Está entendendo o que eu estou falando? Está me acompanhando? Né? Então eu poderia, a minha abordagem, qual que deveria ser? A seguinte: olha, eu estou percebendo que isso é algo importante para você, mas me ajude a entender por que isso é tão importante. E aí o familiar vai ter que falar, ou pelo menos a lógica remete a isso. Não, isso é importante para mim por conta disso. Então quer dizer que se eu fizer isso que você está me pedindo, você vai se sentir amado, amada? Sim, se você fizer isso, eu vou me sentir amado ou amada. Beleza, eu acabei de, através dessa abordagem, transformar uma reclamação em um pedido. Você está entendendo? E aí, mais uma vez, eu tenho a opção de atender esse pedido ou não. Se eu não quero comunicar amor, então não preciso atender. Mas se a minha intenção é comunicar o amor, então qual que é o mais lógico que eu faça? Aquilo que está me sendo pedido. E vamos ser sinceros, a gente tem uma facilidade muito maior de atender um pedido do que de atender uma reclamação. Ou não? Porque emocionalmente para nós são duas coisas distintas e diferentes, de fato são, mas a nossa resposta emocional para aquilo, né, é muito distinta uma coisa da outra. Como eu disse, uma exigência corta o fluxo do amor, um pedido direciona o amor. Olha, se você fizer isso, eu vou me sentir mais amado, valorizado, enfim, né? Então, essa é a abordagem que nós devemos fazer, seja, em vez de reclamar, fazer um pedido, ou seja, ao contrário, quando houve uma reclamação, procurar entender. Olha, para mim, eu não me importo, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, a grama, tá, gente? Pode ser qualquer outra coisa, beleza? Apesar que se qualquer semelhança é mera coincidência, né? Porque senão já tem uns irmãos que olham tortos, minha mulher deve ter falado alguma coisa com o pastor antes do culto.
Não estou querendo dar indireta em ninguém, fica tranquilo, amém? Mas vamos supor, já que eu dei o exemplo lá da grama, vamos supor que seja com relação a isso então, né? Aí eu posso perguntar, olha, por que isso é tão importante para você? Porque talvez para mim não seja. Talvez para mim não importa se a grama está alta, se não está. Mas por que para você é importante? Ah, não, para mim é importante porque eu fico até com vergonha. Porque ao ver aquela grama ali, dá uma impressão da nossa casa ser relaxada, da nossa casa não ter o devido cuidado. Então quando você corta a grama, poxa vida, eu fico tão feliz com isso. Poxa, então agora eu estou percebendo como isso é importante para o outro. Você está entendendo? Então, aí, pela 15ª vez, eu posso atender ou não. Mas aí tudo depende da mensagem que eu quero passar. E é muito interessante essa questão dos atos de serviço, porque, olha só, né? É muito comum, principalmente quando a gente vai atender casais com problema, porque geralmente os casais procuram o pastor, né, para pedir ajuda, não é quando o probleminha é filhote, né, quando é facinho de você resolver, né? Não, geralmente vem procurar quando já virou um monstro, né? Quando já vai destruir tudo. Ai, pastor, vê o que o senhor faz aí. Não é assim? Né? Se viesse quando era filhotinho, era tão fácil de resolver as coisas, né? Mas infelizmente é assim que o ser humano geralmente age. Mas olha só, então é muito comum de você ouvir, né, de casais com problemas, às vezes aquela frase assim: ai, pastor, porque o meu marido todo final de semana, pastor, ele vai jogar bola. Eu odeio o pastor que ele vai jogar bola. A esposa está dizendo que ela odeia futebol? Não. Ela odeia o fato do marido ir jogar bola, ou ir pescar, ou ir caçar, ou ir jogar dominó no parque, ou sei lá o que seja, né? Ela não odeia aquilo em si. Ela odeia o fato daquilo estar roubando, pelo menos na leitura emocional dela, o amor do marido. Você está entendendo? Está roubando o amor. É isso. Não é que ela odeia aquele hobby que ele tem, aquele passatempo ou qualquer coisa assim. Mas ela diz: poxa vida, vamos supor, um exemplo, a mulher que a linguagem primária dela são atos de serviço. Ela diz: o meu marido poderia estar pintando a casa, que já faz 6 meses está precisando da pintura. O meu marido poderia ter consertado aquela fechadura que está arranjando já faz 3 semanas, mas em vez dele fazer isso, ele está lá jogando bola. Não é assim? Então quer dizer, se o marido fizesse aquelas coisas, ela se sentiria amada. Mas o que acontece é que ela começa a ver aquilo como um concorrente do amor. Eu lembro, mas no começo do meu casamento, né? Apesar que até hoje eu gosto de jogar videogame, né? Mas hoje em dia eu jogo bem menos do que eu já joguei, né? Talvez porque hoje em dia a gente quase não tem mais tempo para nada, né? Mas eu sempre gostei de jogar videogame, desde criança, desde sempre, eu sempre gostei. E eu lembro no começo do nosso casamento, eu acho que eu jogava bem mais do que eu jogo hoje, acho, não tenho certeza. E eu lembro de algumas vezes da minha esposa falar assim: eu odeio esse videogame, dá vontade de quebrar isso aí tudo. E ela tinha raiva do videogame? Não. Ela tinha raiva porque o tempo que eu poderia gastar com ela, ou que eu poderia gastar ajudando em alguma coisa em casa, fazendo um serviço, ou qualquer coisa assim, estava sendo roubado. Você está entendendo em nome de Jesus? Eu creio que talvez eu esteja falando isso, e talvez você, né, associe isso a algumas coisas que você passa ou já passou. E aí a gente precisa, sabe, conseguir enxergar isso com mais clareza, como que é a resposta emocional que as pessoas costumam dar para as coisas, porque isso nos ajuda a entender a vida, nos ajuda a entender como agir com relação a isso.
perceba só, hoje em dia eu tenho videogame lá em casa do mesmo jeito que eu tinha antes, mas hoje a minha esposa não tem raiva do videogame. Por que ela não tem raiva? Porque agora ele não me rouba mais, ou pelo menos não tanto quanto antes, né? Você está entendendo? Então são leituras que a gente precisa fazer. Bom, vamos voltar lá para a 1 de João, que eu pedi para você deixar marcado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 16. A gente está no capítulo 4, vamos para o capítulo 3 agora, 3,16. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Vamos parar aí. Então a Bíblia diz: olha, nós conhecemos o amor nesse fato, nessa verdade. Que verdade? Que Jesus deu a vida por nós e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Beleza? E agora vai vir um exemplo disso. Presta atenção. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Olha isso. A Bíblia diz: Jesus deu a vida por nós, por amor, e nisso nós conhecemos o amor, e da mesma forma nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E aí vem fazer uma aplicação prática a esse princípio. Qual é a aplicação prática? Olha, você tem condições, você tem bens no mundo, e aí você vê o teu irmão passando necessidade. Você poderia ajudá-lo, mas em vez de ajudá-lo, faz o quê? Fecha o coração. Aí vem a pergunta: como estará nele o amor de Deus? Gente, por favor, não me tome como que eu estou criando blasfêmio, que eu estou criando, me fugiu o termo correto, que eu estou falando coisa que não está na Bíblia. Por favor, eu só estou dando um exemplo, tá? A Bíblia traz uma verdade e traz uma aplicação prática, não é isso? Tá? Eu vou trocar a aplicação prática. Beleza? Só a nível de exemplo. Estou dizendo que está escrito na Bíblia. Só estou dando como exemplo para a sua reflexão. Jesus, nisso conhecemos o amor, que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos para a aplicação prática. Alguém que está vendo o seu familiar muito atarefado, ele tem uma necessidade, e eu, por sua vez, poderia ajudar, tenho tempo para ajudar, mas em vez de eu ajudá-lo, eu fecho o coração para isso. Como estará em mim o amor de Deus? No que a minha aplicação está diferente da de João? Amém? Olha de João: você tem dinheiro, o teu irmão está necessitado, quer dizer, você pode ajudar e não ajuda. A pergunta é: como o amor de Deus está nele? Você tem tempo, poderia ajudar, vendo seu familiar com necessidade, correndo para um lado para o outro, igual um doido, e não faz nada para ajudar, e fecha o coração. Será que a pergunta não seria a mesma? Como estará nele o amor de Deus? Você está entendendo ou não? E aí, para ficar ainda mais claro, vem o versículo 18 dizendo assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas por obra e em verdade. Por obra. Me ajuda lá. Me ajuda, gente. Vamos lá. Qual que é um sinônimo de obra? Amém? Mas, tudo bem. Não vamos nem pegar apenas, nesse sentido. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos atentar para a língua grega, que foi escrito isso aqui. O que é a palavra que foi traduzida aqui como obra? Eu peguei aqui do dicionário Strong, e eu quero ler para vocês. A palavra em grego é ergon, a palavra que o apóstolo João usou. Não amemos só de palavras, só de língua, mas amemos com ergon. O que quer dizer isso? Negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento ou tarefa, qualquer produto, qualquer coisa afetuada pela mão, arte, indústria ou mente, ato, ação, algo feito, a ideia de trabalhar enfatizado em oposição àquilo que é menos que trabalho. Então a gente poderia muito bem trocar por obra e colocar a palavra serviço? Segundo o dicionário de Strong, sim, é possível. Então perceba que eu não estou alterando o que a Bíblia diz de forma alguma. Então o que a Bíblia está dizendo é: filhinhos, não amemos só na conversa, mas vamos amar também através de serviço, de obra, de fazer algo, de estender a mão, de ajudar alguém. Amém? É isso que a Bíblia está falando. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu até iria ler com vocês, mas o texto é grande, eu peço que depois você leia em casa, que é Provérbios 31, 10, do 10 ao 31. Esse provérbio não foi escrito por Salomão. Esse provérbio foi escrito pela mãe do rei Remuel. E esse provérbio, ele fala a partir do versículo 10 da mulher virtuosa, que é muito conhecida a partir do 10. Mas geralmente a pessoa não lê desde o versículo 1. E seria muito bom você ler o capítulo todo, para você entender. Porque a mãe do rei Remuel, ela escreve esse provérbio dizendo para ele: meu filho Remuel, filho das minhas promessas. Ela começa dizendo: não dê a tua força, o teu vigor a mulheres estranhas. Não faça isso, meu filho. Não, encontre uma boa esposa. O encontre uma boa esposa que eu já estou parafraseando, mas leia lá que você vai entender. E aí ela continua dizendo assim: olha, não é próprio dos reis o beber vinho, que isso vai fazer distorcer a justiça e tal. E aí chega no versículo 10, dentro desse aspecto dos conselhos de uma mãe para o seu filho, ela diz: olha, encontrar uma boa esposa não é fácil, seu valor muito excede dos rubis. E aí ela vai falar do que é, na visão inicialmente dela, mas isso está na Bíblia, então na visão bíblica, o que é uma boa esposa. Agora perceba que é uma mãe aconselhando um filho. E se fosse uma mãe aconselhando uma filha, provavelmente ela diria: olha, achar um bom marido não é fácil, viu? Então, quando você for procurar, olha, procura com essas características. E aí depois você vai ver as características lá. Dentre as várias características, e a maior parte delas fala do serviço, uma delas é porque cuida do governo da sua casa. Quando a Bíblia vai registrar uma família bem-sucedida, a Bíblia fala do amor demonstrado por atos de serviço.
Por favor, não vai esquecer, chegue em casa e lê Provérbios 31, o capítulo inteiro. São só 31 versículos, é fácil de você ler. E aí você vai entender o que eu estou falando. Mas para a gente encerrar, que eu já me alonguei demais, eu gostaria que você só fizesse um pequeno exercício, para você entender como isso é importante. Ainda que não seja a sua linguagem primária, ou ainda que não seja a linguagem primária do amor do seu familiar, com certeza colocar isso em prática vai nos ajudar muito. Basta você fazer um pequeno exercício. Alguma vez você já estava chegando em casa e aí você começou a pensar: rapaz, hoje eu tenho isso para fazer, aquilo, aquele outro, rapaz, ainda tem aquilo lá para eu fazer. E aí, na hora que você abre a porta de casa, já está preocupado de tanta coisa que você tem que fazer, você olha e você diz: poxa vida, uma dessas coisas que eu tinha que fazer, meu familiar já fez para mim. Que beleza, né? Você ficou feliz com isso? Sim ou não? Você de alguma forma se sentiu amado com isso? Está aí a resposta. Amém? Está aí a resposta. Então, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa, se a gente não sabe, que a gente possa então aprender a demonstrar o amor também nessa linguagem, em atos de serviço, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.